E se eu te dissesse que o você que está tentando manifestar uma nova vida é o exato mesmo que está impedindo ela de acontecer? Talvez você não perceba isso, mas tudo que você quer manifestar já existe. Só que talvez não esteja nessa versão de você que está assistindo esse vídeo agora. Existe uma versão sua, paralela, viva, real, que já tem tudo o que você deseja. O problema é que o seu eu antigo ainda não quer sair do controle. E se você não entender como superar essa versão sem lutar com ela, vai passar a vida inteira preso entre aquilo que você quer ser e quem você ainda insiste em continuar sendo. Fica comigo até o final, que nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai superar a sua versão antiga para manifestar o novo na sua vida. Eu vou te mostrar as armadilhas que o seu antigo eu usa para te segurar nessa realidade e o passo a passo para você finalmente assumir a identidade correspondente a essa nova realidade desejada. E lá no final eu vou te dar um presente para te ajudar a manter sólida essa nova identidade todos os dias. Mas antes, eu quero que você preste muita atenção nessa parte, porque se você entender isso aqui, tudo vai começar a fazer sentido. Bom, e para começar, é necessário que você esqueça tudo sobre técnicas, esqueça técnicas e esqueça rituais. O que de fato cria a realidade é uma coisa chamada identidade. Porque você não manifesta o que você quer, você manifesta o que você acredita ser. Você manifesta aquilo que você acredita sobre você mesmo, sobre a realidade que te cerca. E é por isso que tentar manifestar o novo a partir do velho, ou seja, tentar manifestar uma nova realidade com técnicas, com rituais, mas partindo ainda de uma identidade que é essa identidade fraca que você carregou até agora, uma identidade de autodúvida, uma identidade de medo, de ansiedade, é inútil. Você nunca vai conseguir manifestar o novo se mantendo na exata mesma identidade que você se manteve até agora. Que é uma questão lógica. Se você quer manifestar o novo, você precisa o quê? Criar uma nova identidade. E para você criar uma nova identidade, você tem que simplesmente matar ou superar a sua identidade antiga, que é essa identidade que criou toda essa realidade de escassez que você está vivendo nesse exato momento. E óbvio que isso é muito mais fácil de falar numa teoria de um vídeo no YouTube do que de fato aplicar na prática. E talvez você pense que isso é uma coisa inventada agora por esses novos coaches de manifestação do YouTube, essas pessoas que ensinam sobre técnicas de manifestação, de lei da atração. Talvez você não seja religioso, talvez você acredite na Bíblia, talvez não acredite. Eu mesmo não sou religioso, não pratico nenhum tipo de religião. Mas lá na Bíblia, em Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24, diz mais ou menos o seguinte: despojai-vos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e renovai-vos no espírito da vossa mente, e revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Paulo já falava sobre identidade vibracional desde aquele tempo. O velho homem que ele diz nessa passagem é nada mais que o quê? Que a sua identidade antiga, os seus velhos padrões de agir. E o novo homem é essa consciência criadora, essa nova identidade que precisa emergir para você manifestar o novo na sua vida, para você manifestar a abundância na sua vida. E não para por aí. Em João, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia também diz que, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E para entender isso de verdade, precisamos investigar algo muito mais profundo. Algo que vai muito, mas simplesmente muito além
de técnicas. Presta atenção nisso. Existem múltiplas versões de você coexistindo simultaneamente em múltiplas realidades. Existem várias versões de você coexistindo ao mesmo tempo, em múltiplas. A diferença é que cada um está numa frequência diferente. Aqui nessa frequência tem uma versão sua que é fracassado. Aqui nessa frequência tem uma versão sua que é doente. Aqui, numa outra frequência mais elevada, tem uma versão sua que é abundante, que tem saúde e abundância, que tem amigos e abundância, que tem relacionamentos abundantes, relacionamentos felizes. E o ponto é, todas elas existem ao mesmo tempo no campo das infinitas possibilidades. A questão não é criar o novo. Você não manifesta, porque nós não manifestamos, não é uma mágica, uma materialização que aquilo vai aparecer e vai aparecer na sua vida. Não. Você precisa se alinhar, essa versão sua, precisa se alinhar com uma versão que já vive os seus sonhos, que já vive a realidade que você deseja. E a realidade, ela é simplesmente um espelho da sua vibração. No Kybalion, chamamos isso de princípio da correspondência, assim em cima como está embaixo. Ou seja, o que você chama de realidade externa é apenas um reflexo do seu mundo interno. Mas tem um determinado conceito do Kybalion que as pessoas não entendem direito e elas não costumam explicar isso muito. O Kybalion diz que tudo, absolutamente tudo, são meias verdades. Então, quem você acredita ser agora também é uma meia verdade. Pensa comigo, olha só. Quais histórias você conta sobre si mesmo? Ah, eu sou ansioso. Ah, eu sou calmo. Ah, eu explodo muito fácil. Ah, eu sou tímido. Ah, eu não gosto de vender. Ah, eu acho que isso aí não é pra mim. Eu não sei falar em público. Percebe? Tudo isso são meias verdades. Tudo isso não são mentiras, mas são meias verdades. A única verdade absoluta, quem de fato você é, está muito além dessas identidades. Está uma coisa chamada consciência. Aquele que observa, esse é o seu verdadeiro eu. O resto são só personagens. O problema é que a gente faz o quê? A gente se apaixona pelos personagens. A gente se identifica com os personagens. A gente acaba adotando aquele personagem como, eu sou assim mesmo, eu sou tímido, isso aí não é pra mim. E o que isso faz? Isso nos mantém presos numa determinada realidade. Te prende numa determinada linha do tempo específica, e aí você repete as mesmas histórias, os mesmos padrões, de novo, de novo, de novo. Então, para manifestar o novo, é literalmente você escolher um novo personagem. Qual desses personagens aqui você quer jogar? Esse que vive uma vida escassa? Esse que vive uma vida doente? Ou esse que vive uma vida de saúde, abundância financeira, prosperidade? Qual desses você quer viver? Qual você? Qual realidade? Você vai literalmente escolher uma versão sua que já vive tudo aquilo que você almeja e você vai vestir ela, você vai se tornar ela, você vai ser ela. Em Mateus, capítulo 9, versículo 17, não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres e o vinho entorna-se. É o mesmo princípio, não dá para colocar uma nova consciência num recipiente antigo, numa identidade antiga. A identidade antiga, ela não suporta o vinho novo. Por isso que técnicas são tão inúteis, porque as pessoas fazem as técnicas, mas continuam na exata mesma identidade. Mas é aqui, exatamente aqui, que o jogo ele começa a ficar um pouco mais desafiador. Porque a identidade antiga, ela não vai cair sem lutar. E olha só, quando você decide mudar, o que acontece? Surge uma dualidade dentro de nós. De um lado,
O novo eu, ele quer expansão, ele quer expandir os horizontes, ele quer mais confiança, ele quer permitir mais, ele quer experienciar, ele quer sentir coisas boas. E do outro lado, vai permanecer aquela versão que tem medo da mudança, que quer controle, que quer previsibilidade, que vibra no medo, que vibra na escassez. Isso vai gerar essa rixa interna. E essas forças, elas começam a se degladiar dentro de você. E quanto mais você tenta eliminar esse cara aqui, eliminar essa versão antiga, mais forte parece que ela vai ficando. Porque quanto mais você tenta eliminá-la, mais alimento você dá para ela, e mais forte isso aqui vai crescendo e vai ficando. O segredo não é destruir. Ele não é um inimigo a ser combatido. O segredo é transcendê-lo, é integrá-lo, é olhar para ele e dizer: tá tudo bem, eu te agradeço por você ter me protegido até aqui, mas agora vamos seguir um novo caminho. Eu escolho seguir uma nova identidade. Isso não me serve mais. Vamos comigo? Me ajuda nessa empreitada? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, mais ou menos, e no versículo 31, ele diz mais ou menos o seguinte: cada dia morro, asseguro-vos, irmãos, pela glória que tenho em Cristo Jesus. Isso que Paulo disse, que ele morre todos os dias, é como se ele estivesse falando sobre escolhas. Cada pequena escolha, ele morre para essa versão antiga e renasce para a versão nova. E é isso que precisa ser feito. Cada micro escolha, você morre um pouco para essa sua versão antiga. Então não é tudo de uma vez, como Paulo disse, a cada dia eu morro. E quando você começa a fazer isso, a sua vibração, ela começa a mudar. Mas algo começa a acontecer aí, nesse exato momento. Quando você começa a assumir uma nova identidade, esse camarada aqui, o seu antigo eu, ele vai lutar pela própria sobrevivência dele, pode ter certeza disso. Só que ele não vai vir com um tridente te dizendo: volta para trás, não segue por aí. Não, ele vai ser muito mais sutil do que isso. Ele vai aparecer com o quê? Com a voz da razão, com um sentimento de culpa. Meio fraco essa caneta. Sentimento de culpa, com lembranças bonitas do passado. E ele vai usar contra você 3 armas principais que são muito poderosas: a dúvida, a culpa e o apego. Eu quero que você preste atenção agora, porque se você captar isso aqui, se você entender como esse mecanismo funciona, você vai parar de cair nessa autossabotagem. E vamos lá, vamos começando pela dúvida. A dúvida, ela é uma das mais fatais e mais sutis, porque ela vem sorrateiramente disfarçada de razão, quando que na verdade ela é medo disfarçado. É quando você começa a dar um passo em direção a algo novo e começa a pipocar aqueles pensamentos: puxa vida, pô, será que isso aqui vai funcionar? Pô, e se todo esse papo de nova identidade for tudo balela e eu estiver só me iludindo? Eu acho melhor não criar muita expectativa sobre isso. Você começa a se expandir e o velho eu, na sua primeira armadilha, sorrateiramente, ele começa a aparentar ser um bom senso. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu caí nisso, de achar que eu só estava tendo bom senso, de achar que eu estava sendo prudente, mas na verdade eu só estava com medo de dar certo. É tudo medo. Porque dar certo significa mudar. E mudar é uma coisa que o seu velho eu mais teme. A dúvida, ela é o freio disfarçado de lógica. E toda vez que você ouve a dúvida,
E você dá um passo para trás e retrocede. É um ponto de vitória para o seu velho eu. E é como se ele estivesse dizendo, viu? Você não mudou, eu ainda tenho o controle. Isso é tudo fraude, você é uma fraude. Só de entender essa jogada, você já começa a perceber os padrões. E isso já é um ponto extremamente positivo para você não cair nessa armadilha. Mas e aí, vamos supor que você conseguiu transcender a dúvida, você está conseguindo seguir adiante, mesmo não dando ouvidos às dúvidas. Significa que você venceu o seu velho eu? Não. Quando a dúvida começa a fracassar, ele começa a usar uma armadilha muito mais sutil, que é a culpa. E a culpa, ela é muito cruel, porque ela vem disfarçada de amor. E quando você começa a se expandir, quando você começa a mudar, as pessoas ao seu redor começam a falar coisas do tipo, nossa, como você mudou, né? Pronto, agora tá se achando, tá todo metido, metida. E aí, o seu antigo eu, preso a uma mente antiquada, começa a pensar, mas será que eu tô sendo egoísta mesmo? Minha família sempre me apoiou até aqui, né? E de repente eu quero crescer e será que eu não tô deixando eles pra trás? Será que isso não é desonrar a minha família, desonrar os meus amigos que me apoiaram até aqui? Aí a culpa, o seu antigo eu começa a jogar emoções sensações de que parece que você está traindo as pessoas. Começa a jogar uma sensação de ingratidão, como se você estivesse sendo ingrato com as pessoas que estavam ao seu redor. E aí quando você percebe, você começa a se auto-sabotar. E aí você volta para onde? Para a estaca zero. Para o seu antigo eu de sempre. E aí ele venceu. E você voltou exatamente para o ponto onde ele queria. Por isso que a culpa ela é tão sorrateira. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é que se você quer ser o herói da sua vida, inevitavelmente você vai ter que ser o vilão da vida de alguém. E tá tudo bem. Saiba que crescer não significa que você tá traindo a sua família. Crescer não é trair ninguém. É simplesmente sair da fila. E quem ainda não tá pronto para andar, vai inevitavelmente tentar te puxar de volta. Não porque elas não gostam de você, elas te odeiam. Mas é porque elas não querem ficar sozinhas. Elas não querem ficar para trás. E quando você já conseguiu transcender a culpa, e você pensa, eu venci agora, eu vou manifestar o novo, agora eu me tornei uma outra pessoa. De repente o seu antigo eu, ele vem com uma outra arma, o apego. E esse aqui, meu amigo, minha amiga, ele é o mais ardiloso de todos. Porque o apego nos convence de que se dermos um passo em direção à nossa realidade desejada, nós vamos estar perdendo algo. E o nosso cérebro, o nosso antigo eu, ele odeia perder algo. Essa sensação de que vai estar perdendo alguma coisa. É quando, por exemplo, você precisa sair de um emprego, mas vem aquele medo. Puxa vida, e se eu me arrepender? Ou quando você precisa, de repente, encerrar um ciclo, terminar um relacionamento. E aí, essa armadilha aqui, o seu antigo eu coloca pensamentos do tipo, e se eu nunca conseguir mais encontrar alguém igual? E o apego, ele é a ilusão de segurança. Ele é aquele pensamento que diz, aquele sentimento que diz que é melhor você sofrer no previsível, no seguro, do que arriscar o desconhecido. E o mais curioso é que a gente não se apega só em pessoas, em coisas e objetos. Nós nos apegamos também a nossas identidades. Aquela ideia de eu sou a pessoa que luta, eu sou a pessoa que se esforça, eu sou aquele cara, aquela mulher que aguenta. E esses apegos a essas identidades é o que mantém a antiga vibração sempre viva dentro de você. Mas para manifestar o novo não surge em terreno ocupado. Você vai precisar se desapegar dessas identidades de luta, de batalha, de esforço. A dúvida te paralisa, a culpa te enfraquece, o apego te prende. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, Paulo diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Quando você escolhe a nova identidade vibracional, as coisas velhas, elas passam. Não porque você lutou com elas, mas porque tudo se tornou novo. Mas agora que você já reconheceu as armas do seu antigo eu, da sua identidade antiga, o próximo passo é aprender a vencer ele sem guerra, sem batalhar. Porque quanto mais você tentar batalhar com ele, mais força ele vai ganhar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora nesse ponto. Primeiro ponto, reconhece o padrão. Observa esse medo, essa dúvida, essa resistência. E saiba que isso é apenas o seu velho eu tentando te proteger. Só isso, nada mais. O segundo ponto, agradece. Agradece o seu antigo eu. Te agradeço por esse aviso. Te agradeço por me manter seguro até aqui. Mas agora eu escolho outro caminho. Agora eu estou pronto para seguir por outra direção. Terceiro ponto, cria o slide mental dessa realidade, dessa nova identidade. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa mais confiante, cria um slide mental de você falando na frente do público, você se comunicando com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso vai te sintonizando nessa nova identidade, nessa nova frequência vibracional, dessa identidade que você almeja. Visualize isso. Crie esse slide, essa imagem de você conversando com várias pessoas. Se você quer um relacionamento, imagine que essa imagem mental de você saindo com uma pessoa especial e sinta isso, sinta como que é você estar junto com uma pessoa especial, num jantar, sei lá, num cruzeiro. Ponto de número 4. Faz alguma coisa agora, nesse exato momento, com as ferramentas que você tem, com a disponibilidade que você tem. Faça alguma coisa que essa sua nova versão já faria. Como que ela agiria nesse momento? Que tipo de comportamento ela teria? Faça isso. Essa ação coerente com esse slide que você criou vai te sintonizar nessa linha de vida dessa sua nova versão. E o 5, passo 5, faça o encerramento. Eu permito que essa nova frequência se torne normal na minha vida. Eu permito que essa nova frequência se torne normal na minha vida. E aí você incorpora isso, encerra com essa frase. Quanto mais você repete, mais você faz esses 5 passos, mais essa nova vibração, essa nova identidade vai se reforçando dentro de você. Use apenas 5 minutos por dia no máximo e vá gradualmente tentando manter essa sensação, não ficar visualizando, mas mantendo essa sensação dentro de você, de como é ser essa pessoa que você quer, essa sua nova identidade. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a parte da renovação vibracional. Não é através do esforço, mas é através da mente. Você não vai se esforçar para agir no mundo tentando conquistar as coisas na base da porrada, na base do esforço, na base da forçação. E se você fazer isso de forma constante, sempre atento às armadilhas que eu comentei anteriormente, você vai ver que aos poucos o seu velho eu ele começa a se dissolver e cada vez mais você começa a se comportar, a pensar e a agir de acordo com a versão que de fato você almeja. E quando você menos perceber, você já vai ter se tornado essa pessoa e você já manifestou sem nem perceber na sua vida coisas que você queria, um novo relacionamento, um novo emprego, mais prosperidade, mais abundância. Superar o seu antigo eu não é rejeitar ele, mas é entender que ele não é uma verdade absoluta. Entender que todas as versões que você escolher da sua vida serão igualmente válidas, porque a única verdade absoluta é a consciência que observa. Tudo mais são apenas personagens que você escolhe experimentar. O universo não tem preferências, ele apenas espelha o papel que você decidiu assumir hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, se inscreva nesse canal. Comenta aqui embaixo quem é a nova versão que você decide assumir agora para sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sente no seu coração que precisam ouvir essa palavra, ter essa expansão de consciência. E conforme eu prometi no começo, um presente especial, no terceiro link você vai encontrar o Guia da Manifestação Consciente. Ele é um agente 100% gratuito que eu criei dentro do chat GPT para te ajudar a manifestar a vida dos seus sonhos
sem você utilizar absolutamente nenhuma técnica. Porque no fim das contas você não está se tornando alguém novo. Você só está lembrando quem você é. A consciência que observa todas as versões, antes de qualquer medo, antes de qualquer história. Você não precisa lutar contra o antigo. Você só precisa caminhar com ele até a porta e deixar o novo você atravessar.